antes de eu me converter, eu tinha isso que hoje eu sei que é uma cegueira espiritual. Então eu cria na palavra, eu já era de berço cristão, sempre fui criado na igreja católica desde a infância, né? Até que aos 20 anos de idade vieram muitas reprovações na minha vida, muitas derrotas na vida dos meus pais e eu acabei trazendo isso. Entrei em depressão por várias vezes, foram 18 anos de terapia e muita luta, mas eu clamava sempre a Jesus, mas não com esse poder do Espírito Santo depois da conversão de fato, depois do batismo, né? E então é isso. Então eu me sentia já como um trapo, assim, muito machucado pela vida, muito machucado, mas sem ter as respostas. Aí eu fui convidado por uma grande amiga minha, já de 8 anos, e ela sempre frequentou Renascer, mas eu não sabia que era Renascer. E ela sempre me convidava para as reuniões, inclusive da Arep, dos empresários, e até que uma segunda-feira eu resolvi aceitar. Mas ela não me disse que era Renascer, talvez senão eu não teria nem ido, né? Ela me convidou, vamos ver o que falava de... Só que antes ela já estava mandando mensagens para mim positivas, trechos da Bíblia, Deus já estava ali me convidando também, né? Aí eu cheguei lá, surpresa e tal, mas fui muito bem acolhido, o apóstolo pregando, e eu vi um outro horizonte, comecei a enxergar, né, uma nova dimensão, mas o interior ainda estava muito machucado, né? Então tinham muitos livramentos para estarem acontecendo, não foi tudo no primeiro dia. Hoje eu estou, são 7 meses, com uma revolução assim na minha vida interior e exterior, né? Um renascimento mesmo. Hoje eu renasci, me sinto renascido por essa obra. Assistindo a Rede Gospel numa quarta-feira, eu não pude estar na igreja, foi quando o apóstolo, antes de todos os milagres que eu já alcancei na Renascer, teve esse milagre, né? O apóstolo liberou uma palavra de uma cura de uma pessoa, ele não sabia se a pessoa estava na igreja ou pela televisão, eram 2 pessoas com espírito de violência. Só que uma pessoa tinha um espírito de violência e ele via que essa pessoa socava o volante do carro, batia com o volante do carro. Eu dei um pulo na hora, eu estava no outro quarto ouvindo pela televisão. E eu dei um pulo e fui para frente da TV e clamei a Deus e junto com Ele nós oramos. Se essa graça, se não fosse eu, mas que eu alcançasse esse milagre, porque acontecia isso comigo. Eu, em determinados momentos de discussão ou de alguma coisa, quando era uma discussão muito grande, e eu me pegava no carro e eu socava o volante do carro com muita força para quebrar o volante, mas se não quebrava o volante eu acabava machucando o meu pulso. E eu não entendia aquilo por alguns minutos, acontecia, depois eu esfriava e eu me envergonhava dessa atitude, porque não era a minha. E aí eu chorei e liguei imediatamente para o canal, para a TV, ele deu o telefone para dizer que era eu, essa pessoa que eu alcancei essa graça. Depois disso, meu coração acalmou, me sinto liberto, mais essa libertação que eu tive de Jesus, né? E eu tenho vários testemunhos, né, dessa restauração que aconteceu na minha vida desde que eu estou na Renascer, né? Como sempre no final do culto, na ministração, a bispa, o apóstolo, dizem: ó morte, onde está a sua vitória, né? Tragada foi a morte pela vida. E eu realmente, hoje eu me sinto vivo, essa vida de Jesus vive. E que a palavra de Deus não volta, você pede com poder e você recebe. Eu tive cura de arrependimento, cura de libertação, cura de depressão. Grande cura que eu tive foi a restituição dos meus sonhos, né? Da vida. Então, assim, meus sonhos voltaram, minha expectativa voltaram, tenho crescido em todos os cultos, especialmente na Arep, no campo profissional, né?
E é uma visão extraordinária. Deus tem feito uma obra grandiosa dentro de mim. Ele já fez essa obra, ele já tem esse poder, mas a gente não tem esse conhecimento. E realmente é na Renascer que a gente encontra essa verdade, essa luz. Hoje eu sou um Gideão da conquista, né? Aprendi a depositar no altar de Deus a minha oferta. Vou fazer quantos Gideões eu puder fazer, porque a rede gospel é uma maravilha e o meu propósito é esse, de contribuir para o crescimento dessa emissora, para sustentar, para manter a obra, porque aconteceu comigo no meu quarto, na minha casa. E eu sempre vejo, quando eles falam lá, você está em casa e eu oro muito para que alcance nos presídios, alcance nos hospitais, nos taxistas, em todos os lugares, todo mundo estiver sintonizado e receba essa graça, porque Deus, como a palavra diz, né, é uma graça de graça, e Ele dá para a gente de graça, é maravilhoso isso. E o trabalho da bispa e do apóstolo é fantástico. Eu quero mandar um abraço, dizer que eu amo muito eles, porque a doação deles é nítida, né? E essa obra é uma bênção de Deus para a gente.